O que você faria se a pessoa que você estava tentando esquecer acabasse sendo a única que realmente enxergou você? Esta história é a prova de que algumas conexões não desaparecem com o tempo, elas apenas esperam, e esta história mostra que a espera pode, sem dúvida, valer a pena. A galeria fecha em 30 dias. Essa é a primeira coisa que Nora Kalou vai ver quando chega a Meridian numa manhã cinzenta de terça-feira em Edimburgo, novembro de 2019. O aviso está colado do lado de dentro da porta de vidro, ligeiramente torto, digitado numa fonte que parece envergonhada do que diz. 30 dias. Depois de 11 anos, 30 dias é o que a Meridian recebe. Nora é a curadora-chefe. Ela também é, neste momento, a única pessoa no prédio que sabe que o aviso está ali. Ela o descola do vidro, dobra uma vez e o coloca no bolso do casaco. Ela precisa de 1 hora antes de contar a alguém. Apenas 1 hora para sofrer em silêncio, do jeito que faz tudo. A Meridian não é apenas uma galeria. Para Nora, é o único lugar no mundo que nunca pediu que ela fosse diferente. Ela chegou ali aos 26 anos, recém-separada, profissionalmente humilhada depois de um rompimento muito público com seu antigo mentor em Londres. Edimburgo parecia um esconderijo. A Meridian parecia respirar. Ela reconstruiu o lugar a partir de quase nada, exposição por exposição, artista por artista, ano após ano. E agora o prédio foi vendido a uma incorporadora imobiliária, e 30 dias é o que eles recebem. O que ela recebe? Ela está parada diante de uma grande tela abstrata, aquela de uma pintora finlandesa que ela lutou 6 meses para adquirir, quando ouve a porta da frente se abrir. Ela presume que seja alguém da sua equipe. Não se vira. Então ouve os passos, e algo dentro dela fica muito imóvel. Ela conhece aquele ritmo. Sem pressa. Ligeiramente irregular do lado esquerdo por causa de uma lesão antiga que ele nunca explicou direito. Ela se vira. Daniel Voz está parado na entrada da sua galeria, segurando uma pasta portfólio e com exatamente a mesma aparência de 9 anos atrás, exceto pelos grisalhos nas têmporas e pelo fato de que ele claramente está tão surpreso em vê-la quanto ela em vê-lo. Por um momento, nenhum dos dois fala. Daniel é pintor. Mais precisamente, Daniel Voz é o pintor que deveria ter sua primeira exposição individual na Meridian 9 anos antes e desapareceu 2 semanas antes da abertura. Sem explicação. Sem contato. Apenas sumiu. Nora teve que cancelar a exposição, devolver depósitos, administrar um pequeno desastre profissional e explicar a todos que simplesmente não sabia onde ele estava. Ela nunca chegou a descobrir. Até agora. Agora ele está parado na galeria dela com um portfólio debaixo do braço e o tipo de expressão que diz que ele ensaiou algo no caminho até ali e já esqueceu tudo. Nora diz o nome dele. Sem calor. Ele diz o dela. Ele conta que ligou antes. Ela diz que quem quer que tenha falado com ele não mencionou isso a ela. Há um silêncio que carrega 9 anos dentro de si. Ele pergunta se ela tem alguns minutos. Ela quase diz não. Diz sim. Eles se sentam no pequeno escritório dela nos fundos da galeria, aquele com a janela que dá para o pátio onde alguém plantou lavanda que floresce todo o verão sem que ninguém cuide dela. Nora nota Daniel olhar de relance para aquela janela. Ele costumava dizer que a lavanda era a melhor coisa de Edimburgo. Ela quase tinha esquecido disso. Ele abre o portfólio. Ele tem trabalhos novos. 30 peças, formato grande, óleo sobre linho. São extraordinárias. Ela percebe isso imediatamente, do mesmo modo que se pode ouvir uma voz e saber que ela é musical antes que uma única nota esteja completamente formada. O trabalho é diferente do que ele fazia 9 anos atrás. Mais sombrio. Mais interior. Há um motivo recorrente em muitas das peças, uma forma que ela não consegue nomear de imediato,
algo entre uma porta e uma janela, sempre ligeiramente aberta, sempre com luz do outro lado. Ele diz que quer expor na Meridian. Soube do fechamento. Quer que a exposição final seja dele. Nora não reage como teria reagido 10 minutos antes de vê-lo, antes dos trabalhos. Ela olha para as pinturas por um longo momento. Então diz que vai pensar. Ele deixa o número. Vai embora. Ela fica sozinha no escritório. Olha para a lavanda pela janela e sente algo para o qual não tem uma palavra precisa. Não é raiva. Não é alívio. É algo que ficou esperando num cômodo dentro dela por 9 anos e acaba de ser avisado de que finalmente pode sair. Ela dá a exposição a ele. Claro que dá. Não por causa da história. Porque o trabalho merece. Ela diz isso a si mesma com clareza, mais de uma vez, ao longo dos dias seguintes, enquanto eles começam a trabalhar juntos no plano de instalação. Daniel está na galeria todas as manhãs. Ele é quieto daquele jeito particular que não é desconfortável, do modo como algumas pessoas conseguem ficar em silêncio sem que isso pareça ausência. Ele pede a opinião dela sobre a sequência das peças. Escuta quando ela responde. Ele percebe que ela sempre toma café numa caneca verde de cerâmica e, certa tarde, aparece com uma segunda caneca verde da loja de cerâmica no fim da rua, porque a original dela lascou e ela não a tinha substituído. Ele não faz nada demais do gesto. É isso que a atinge. Não o gesto. O fato de ele não ter feito nada demais dele. Ela começa a se permitir sentir curiosidade por ele de novo. E curiosidade, para Nora Kalovay, é perigosa. Porque, quando sente curiosidade por alguém, ela abre portas que normalmente mantém fechadas. Ela começa a fazer perguntas. Como ele tem estado? De onde veio o novo trabalho? Como foram aqueles 9 anos? Ele responde. Devagar. Com honestidade. Não encena as respostas. A mãe dele teve um derrame 8 anos atrás. Ele voltou para Zurique, onde foi criado, para cuidar dela. Não pintou por quase 2 anos. Quando recomeçou, o trabalho que saiu parecia assim, como todas aquelas portas entreabertas com luz atrás delas. Ele faz uma pausa ao contar isso e olha para a pintura diante dos dois. Diz que acha que estava pintando o mesmo sentimento repetidas vezes sem perceber. O sentimento de não saber se alguém ainda está lá quando você finalmente volta. Ele não olha para ela ao dizer isso. Não precisa. Nora vai para casa naquela noite e fica sentada na cozinha por muito tempo. Pensa na versão de si mesma de 9 anos atrás. Jovem o suficiente para ser destruída pelo abandono. Orgulhosa demais para admitir. Ela gostava de Daniel naquela época com uma ferocidade que a assustava. Quando ele desapareceu, ela converteu aquele sentimento em raiva com eficiência impressionante e o enterrou sob trabalho. Ela é boa nisso. Converter sentimentos em produtividade. É sua habilidade mais confiável e também, ela sabe, seu problema mais confiável. Ela pensa no que ele disse. O sentimento de não saber se alguém ainda está lá quando você finalmente volta. Ele não estava falando apenas da mãe. Ela sabe disso. Ela também não está pronta para falar sobre isso. 2 semanas depois do início da instalação, um dos principais doadores da galeria retira seu apoio. Não é inesperado, dado o fechamento, mas acelera um problema financeiro que já era desconfortável. Nora percebe que não pode bancar a produção do catálogo que prometeu a Daniel para a exposição. Um catálogo impresso de verdade, daqueles que acompanham um artista rumo ao futuro, que ficam em outras galerias e bibliotecas e dão ao trabalho uma vida além da sala onde está pendurado. Ela conta a ele. É direta sobre isso. Pede desculpas. Ele fica quieto por um momento. Então diz que vai financiá-lo ele mesmo. Ela diz que isso não é aceitável. Ele diz que o trabalho existe por causa das chances que as pessoas deram a ele. Diz que o catálogo não é para exposição.
É para depois. Ele quer que o trabalho tenha um depois. E diz isso de um jeito que faz Nora se perguntar se ele ainda está falando de pintura. Na noite anterior à abertura, eles estão sozinhos na galeria fazendo uma última verificação da iluminação. A maioria das peças está pendurada. A sala parece diferente quando está cheia do trabalho dele. Parece habitada. Nora está ajustando o ângulo de uma luminária acima da maior pintura, aquela em que o motivo da porta está mais claro, quando Daniel diz o nome dela. Apenas o nome dela. Ela se vira. Ele está parado, muito imóvel, olhando para ela com uma expressão que ela reconhece das pinturas dele. A mesma qualidade daquelas portas entreabertas. Algo contido e algo avançando ao mesmo tempo. Ele diz que sente muito. Diz que sabe que chega 9 anos tarde e que desculpa é uma palavra pequena para uma coisa grande. Diz que estava com medo. Não apenas de partir. Do que significava o fato de que deixá-la, especificamente, parecia a parte mais difícil de ir embora. Ela não diz nada de imediato. Aprendeu, em 11 anos de curadoria, que a primeira resposta a algo verdadeiro nunca deve ser apressada. Então diz a ele que também estava com medo. Que transformou o desaparecimento dele em um motivo para permanecer fechada. Que ficou boa no trabalho em parte por ficar muito ruim em deixar qualquer pessoa se aproximar. Que a lavanda no pátio floresceu todos os anos e ela a observou desta exata janela do escritório, e às vezes pensava nele e então se obrigava a parar. Ele dá um passo na direção dela. Ela não recua. A abertura na noite seguinte é o evento mais frequentado que a Meridian viu em 5 anos. O trabalho faz as pessoas pararem. Nora observa rostos mudarem diante das pinturas. Ela conhece essa sensação, a satisfação específica de colocar o trabalho certo diante dos olhos certos. Mas naquela noite há algo mais nela. Algo pessoal. No fim da noite, depois que o último convidado vai embora, Daniel a encontra no pátio. A lavanda já terminou há muito para a estação, mas ainda se pode sentir algo dela no ar frio. Ele pergunta se ela sabe o que fará depois que a galeria fechar. Ela diz que recebeu uma oferta para um cargo em Amsterdã. Uma instituição maior. Um verdadeiro passo adiante profissionalmente. Ela ainda não aceitou. Ele pergunta por quê. Ela diz que estava esperando para ver como os últimos 30 dias se sentiriam antes de decidir o que viria depois. Ele fica quieto por um momento. Então diz que seu ateliê em Zurique tem mais espaço do que ele usa. Que tem pensado em fazer algo com os cômodos extras. Que Amsterdã não fica longe de Zurique se a pessoa estiver disposta a passar algumas horas num trem nos fins de semana. Ele não pergunta nada diretamente. Apenas cria a forma de um futuro possível e a deixa ali, aberta de um lado, com luz entrando. Ela olha para ele por um longo momento. Pensa em todas as vezes que escolheu segurança em vez da coisa que realmente queria. Pensa em 11 anos de lavanda e canecas verdes e portas entreabertas em pinturas que ela não sabia que eram sobre ela. Diz a ele que acha que provavelmente conseguiria passar algumas horas num trem nos fins de semana. Eles ficam no pátio um pouco mais. Ainda não estão de mãos dadas. Mas estão perto o bastante para que seus ombros se toquem, e nenhum dos dois se afasta, e o ar frio de Edimburgo cheira levemente a algo quase florescendo. A Meridian fecha no último dia de novembro. O catálogo vai para a gráfica uma semana depois. Na capa, a nota curatorial de Nora descreve o motivo recorrente da porta como uma imagem de retorno escolhido. Da coragem particular que é necessária para voltar à coisa que você quase se permitiu perder. Ela escreve em um único rascunho. Não revisa uma única palavra. Em janeiro, aceita o cargo em Amsterdã. Em fevereiro, Daniel pega o primeiro trem.